Vem aí a nossa reflexão da manhã. De adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor, um texto de Deuteronômio, capítulo 1. Vamos recordar um pouquinho, da época em que o povo saiu do Egito, teve uma oportunidade de ser liberto pelo Senhor através de Moisés e teve uma grande oportunidade de habitar na terra prometida, terra que emana leite e mel, uma terra especial que o Senhor preparou para o seu povo, E o convite do Senhor está aberto hoje para nós também, habitar na Nova Jerusalém. Nós estamos sendo habilitados para estar lá? Pois bem, Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar lá, assim como o Senhor também pagou o preço, pelo povo ser resgatado do Egito, tirou o povo como um forte e poderosa daquela situação e levou-os para habitar na terra prometida. Mas muitos não entraram devido ao seu medo, devido à sua murmuração. Vamos ficar atentos para nós não sermos enquadrados nessa mesma turma e perdermos a oportunidade de estar na eternidade com o Senhor. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19 ao 33. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês desta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e os exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: fiquem apavorados, não tenham medo dele. Aliás, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que devem seguir. Muros mais altos que chegam até o céu, os Enaquins gigantes, Veja, as pessoas, elas procuraram ver os problemas e esqueceram dos benefícios, Esqueceram da coluna de fogo, da nuvem, esqueceram das pragas que o Senhor lançou sobre o Egito, esqueceram dos sinais miraculosos que o Senhor fez durante toda aquela passagem difícil. E de repente, com um pé já na terra prometida, esqueceram de todos os benefícios que Deus fez devido ao medo. Focaram nos problemas, focaram nas dificuldades. Assim é conosco também nos nossos dias de hoje. Veja,
Nós perdemos a oportunidade de viver dias melhores e ter a presença de Deus em nossas vidas porque temos medo. Nós esquecemos dos benefícios, esquecemos de quão grande é o Senhor e quão poderoso é. Sentir medo é bom quando isso nos previne do perigo, mas é ruim se é demais e nos impede de agir. No texto que lemos hoje, Moisés estava relembrando os israelitas a trajetória percorrida até chegarem aonde estavam, diante da terra prometida. Deus tirou o seu povo do Egito, milagrosamente cuidou dele durante a longa travessia pelo deserto. Moisés recordou um episódio que ocorreu no início da jornada. Estavam bem perto de Canaã, mas aí o que acontece? A maioria dos israelitas fica com medo. São enviados espiões que dizem ser a terra muito boa, mas também que viriam as barreiras que estavam diante deles para conquistá-la. Eles não tinham motivos para temer, pois Deus já havia garantido a vitória e estava com eles. Deviam então confiar que Deus iria à frente e lutaria por eles. Mas o que fizeram? Rebelaram-se. Podiam até usar o medo como desculpa, mas ele não justificava a desobediência a Deus, porque Deus estava dizendo: vão. Ficaram nas suas tendas, queixando-se. Parece que se esqueceram de tudo que havia presenciado e de que Deus sempre os acompanhava. Naquela hora, não quiseram crer. Algumas lições que podemos aprender com isso: esquecemos rapidamente aquilo que Deus já fez por nós e que Ele não nos deixará. Lutar junto ao povo de Deus abre nossa visão e Deus concede vitórias. Mas é muito mais fácil ficar acomodado em casa, na verdade, parado, esperando e ficar reclamando do que ir à luta e fazer. Perdemos grandes oportunidades dadas por Deus por medo de encarar novos desafios, achando que podemos receber algo sem lutar por isso. Esquecemos que, acima de tudo, somos chamados para honrar o Senhor e não nós mesmos. Medo todos nós temos, ainda que talvez em diferentes áreas e proporções. A diferença é que alguns decidem encará-lo e superá-lo com a ajuda de Deus e outros deixam-se vencer por ele. Qual é o medo que você precisa vencer nesse dia de hoje? Qual é a dificuldade que tem te tirado a alegria e a esperança? Pois bem, Deus é muito maior do que tudo isso. Nós temos um grande exemplo do profeta Eliseu junto com seu moço, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 ao versículo 17. Tem uma passagem que diz o seguinte: ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo, porque sempre que o rei queria invadir e destruir Israel, o profeta sempre alertava o rei de Israel: olha, aquele rei que quer vencer-nos vai passar por tal lugar, então não vá por lá, vá por outro lugar. E isso irritou o rei, que procurou encontrar Eliseu e capturá-lo. No versículo 13, dando sequência, ordenou o rei: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? No versículo 16 diz: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu não sei se você acredita na vida espiritual, na área espiritual que nós podemos viver. Muitas vezes ficamos focados nos problemas materiais na nossa vida aqui, limitada, que os nossos olhos podem alcançar ao nosso redor. E esquecemos de olhar com os olhos espirituais. Quem está conosco, lembra da palavra do Eliseu aqui: quem está conosco é muito mais numeroso do que quem está com eles. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele formou tudo
E Ele está te convidando. Olha, Ele enviou o seu filho, seu único filho mais precioso, para te resgatar e te trazer a alegria de estar vivo, né? De ter uma alegria de estar vivo nesse mundo com a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E nós estamos aqui tristes porque qual o problema? Qual é a dificuldade que estamos enfrentando? Qual é a limitação que está tirando a minha alegria, a minha paz e me causando medo? Veja, se nós queremos conquistar algo, nós devemos ser corajosos, nós devemos ter vontade, né? E acreditar nas promessas do Senhor. Tem uma palavra muito importante lá em João, no capítulo 9, que nós temos o episódio em que Jesus cura um cego de nascença. Ele tem a oportunidade de curá-lo. Lá no capítulo 9, versículo 1 diz: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E aí você vai ver na sequência, no versículo 13, quando os fariseus interrogam o homem, né? Porque era dia de sábado e eles queriam interrogar para saber por que esse homem foi curado no dia de sábado e quem o curou. E ficar aquela pergunta: era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a perguntar o cego: o que você diz a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Aí vem a resposta dos pais no versículo 20, né? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos? Perguntaram ele. Perguntem ele, idade ele tem. Falará por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem ele. Eu li esse texto todo para você poder entender um pouquinho que esse homem não tinha nada, nem a visão ele tinha. E veja que Jesus fala, quando os seus discípulos perguntam a ele no início do capítulo, né? Os discípulos falam para Jesus: se foi ele quem pecou ou foi seus pais, por que ele nasceu assim? Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Portanto, se nós formos ver no finalzinho, lá no final, que Jesus diz, no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Porque os fariseus expulsaram ele da sinagoga, assim como tinham prometido que quem confessasse Jesus Cristo seria expulso da sinagoga. Os seus pais
Se acovardaram, tiveram medo e não confessaram, mas o cego confessou. Porque Jesus pergunta, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus, você já o vê, já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Portanto, meus amigos, nós vamos perder muitas coisas aqui nesse mundo, talvez a nossa posição social, talvez o nosso emprego, talvez a nossa vida, não sei. Jesus já falou sobre isso, que se perdermos a nossa vida aqui por causa dele, vamos ganhar. Portanto, não tenha medo de perder nada por causa de Cristo, porque quando perdemos alguma coisa, estamos ganhando muito mais com ele. Seja alegre em fazer parte do reino de Deus, em ter essa missão de levar o evangelho, em perder algo por causa de Cristo, porque a promessa é muito maior que receberemos do que temos aqui. Veja a história do povo de Deus desde a antiguidade, a história de Eliseu com seu moço, aquelas carruagens e cavalos de fogo estão ao seu redor, te protegendo. A vida espiritual existe sim, e a luta está sendo travada pela sua alma. Então não desperdice, porque Jesus comprou você com o seu sangue, para que você pudesse ir para o paraíso morar com ele. Não vá desfazer do que você ganhou de Jesus por simples besteiras aqui desse mundo, por um cargo, por uma posição social, por algo. Não tenha vergonha de falar de Jesus. E a pergunta que fica é, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua sociedade, as pessoas te conhecem como um servo de Cristo? Ou você tem medo de falar de Jesus? Pense bem nisso aí, porque nós podemos correr o risco de ser como os pais do cego, tendo medo de perder algo, deixamos a vida eterna passar em nossa frente. Portanto, vamos ser como o cego, que ao encontrar Jesus, recuperou sua visão e ganhou a vida eterna, abrindo seus olhos não só materiais, como seus olhos espirituais, recebendo perdão dos seus pecados e ouvindo da própria voz do Mestre, da boca do Mestre, uma aprovação, por ter tido coragem de revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seja alegre, porque não há nenhuma condenação para aqueles que conhecem Jesus e que entregaram suas vidas a Ele e andam com Ele todos os dias.